Fala, Nação Logística, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo hoje aqui no canal. Nação Logística, o vídeo de hoje é muito importante, principalmente para quem trabalha com indústria, com manufatura e com o setor de planejamento e controle da produção, o chamado PCP. Hoje a gente vai aprender algo chamado estrutura de produto, ou como alguns conhecem aí, explosão de produto, explosão do produto, tá? Dá uma olhada nessa animação que eu preparei para vocês. E nela eu vou te explicar o que é essa estrutura de produto. Tá vendo esse hambúrguer, esse lanche bonito aí na sua tela? Imagina que eu tenho uma fábrica de hambúrguer, uma fábrica de lanche, ou até uma lanchonete. Para que eu possa produzir esse hambúrguer, eu preciso utilizar os insumos, os chamados ingredientes. E aí, por que a gente muitas vezes chama esse processo que eu estou mostrando para vocês de explosão do produto? A estrutura do produto a gente chama de explosão do produto. Porque é como se a gente explodisse o produto para ver os ingredientes que compõem esse produto final. Então, no caso do hambúrguer, para eu poder produzir um hambúrguer, o que eu preciso? Eu preciso do alface, eu preciso do pão, eu preciso da carne do hambúrguer, eu preciso do tomate, do queijo. Então, a estrutura de produto, ela diz e ela mostra pra gente tudo aquilo que compõe o produto final. Então, quando eu estou falando de estrutura de produto, de explosão de produto, é porque eu quero enxergar cada componente que compõe o produto final. E por isso é tão discutido dentro das indústrias, na engenharia, na manufatura. Porque o objetivo é esse, descobrir os ingredientes, os insumos, as matérias-primas que são utilizadas. Se o exemplo do lanche não ficou tão legal para você, eu vou dar outro exemplo. Imagina que eu tenho aí uma fábrica de bicicletas. E aí, para eu montar a bicicleta, que é o produto final, eu preciso utilizar todos esses itens aqui para poder montar uma bicicleta. Então, quando eu falo em estrutura de produto, eu estou falando da receita do produto final, de tudo aquilo que eu preciso, de matéria, de insumo, ingrediente, de peça, para montagem do produto final. Quando eu falo produto final, aquele que já vai ser entregue, que já pode ser consumido pelo cliente. No caso do lanche, o produto final é o lanche pronto. E por que eu tenho que entender a estrutura de produto? Porque uma coisa é um produto só montado, mas imagina isso em escala industrial. Imagina que eu tenho uma fábrica de lanches congelados, como aqueles vendidos, hot pockets, eu acho que chama, né? E eu preciso fazer 100 mil unidades. Eu preciso ter uma estrutura de produto que me fale os insumos que eu vou utilizar nessas produções. Que me mostre a receita desse produto. Porque aí eu vou multiplicar pela quantidade que eu preciso produzir e de fato eu vou descobrir a matéria-prima que eu preciso, os insumos que eu preciso. E aí por que é importante o PCP, a manufatura, entender a estrutura do produto? Dá uma olhada nessa planilha aqui, ó. Aqui eu tenho a utilização padrão para a montagem de um sanduíche de queijo, de um hambúrguer, tá? Aqui, para produzir uma unidade desse produto, eu vou utilizar um pão, 2 fatias de queijo, uma colher de manteiga, 2 folhas de alface e por aí vai. Então aqui eu já consigo ter a receita do meu produto. Quando eu mando a ordem para a fábrica produzir um determinado produto, essa estrutura, essa receita vai acompanhar. Porque quando chega lá na fábrica, eu tenho que ter uma padronização desse produto e esse produto precisa seguir a padronização estabelecida pela minha empresa. E essa estrutura de produto, ela tem que ter o selo da engenharia, da qualidade, que ela vai ditar a regra. E uma coisa muito importante que às vezes
o PCP, a manufatura e a engenharia não presta atenção na estrutura de produto, é isso daqui, ó, é o custo. Porque quando eu monto a estrutura de produto e aquilo que eu vou utilizar no produto final, eu já tenho o custo dos insumos e da matéria-prima, isso sem colocar mão de obra, tá? E os custos fixos, ou os GGFs, gastos gerais de fabricação. Só de insumos, só de matéria-prima, eu já sei quanto eu vou gastar, quanto eu vou ter de custo. No nosso exemplo, para eu montar uma unidade de hambúrguer ou um sanduíche de queijo, que é o que a gente está montando aqui, eu vou gastar R$ 3,90. Este é o custo do meu produto. Eu já tenho um custo de produto. E aí, quando eu for precificar esse produto, eu vou utilizar esse custo como base. Ora, cada sanduíche fabricado meu, eu gasto R$ 3,90 com matéria-prima e insumo, vou aplicar os gastos de fabricação, vou aplicar os custos fixos, a margem que eu quero ter sobre esse produto, e aí sim eu vou ter o preço final. E o que acontece muitas vezes dentro das empresas? É que a engenharia tem essa estrutura montada, só que não faz a análise diária se de fato lá na fábrica está seguindo aquilo que for pré-determinado, planejado. Como assim, Anderson? Muitas vezes aquilo que está no papel não acontece na prática. Pode ser, nesse caso, eu vou dar um exemplo aqui, que ao invés de colocar 2 fatias de queijo, a pessoa coloque 3. Ou ao invés de colocar 1 colher de maionese, ela coloque 2. Mas tá, Anderson, qual que é o impacto disso? Em uma unidade, talvez o impacto seja pequeno, mas imagine 1.000, 100.000 unidades produzidas. Primeiro, eu não vou ter padronização do meu produto. E segundo, eu vou ter um aumento de custo. E é por isso que eu tenho que fazer análise daquilo que a gente chama real versus standard, ou real versus estrutura, planejado versus estrutura, para saber se de fato aquilo que foi planejado ser utilizado de insumo e matéria-prima está sendo utilizado. Se você já viu a fabricação de um pão caseiro, você sabe que para dar liga na massa, muitas vezes se adiciona mais farinha, mais farinha, mais farinha. E se a gente não tem um acompanhamento do tanto de farinha que foi utilizado, a gente não consegue montar o custo daquele produto. E pode ser que na fábrica que você trabalhe, não esse exemplo picado, mas este caso, este problema pode estar acontecendo. Dá outra olhada aqui no computador. Vamos fazer uma comparação aqui entre o padrão e o que foi real utilizado numa fábrica. Vamos falar que dentro do processo produtivo, ao invés de usar 1 colher de maionese, o operador foi lá e usou 2. O preparador, ao invés de usar 2 folhas de alface por produto, ele usou 3 folhas de alface. Primeira coisa que eu quero que você repare. Tá vendo o custo total aqui? O custo padrão desse produto é de R$ 3,90. Quando lá na fábrica, por algum erro ou por algum outro motivo, eu adicionei mais produto, meu custo sobe. Cara, eu adicionei 1 folha de alface, 1 colher de maionese, o custo já foi para R$ 4,30. E aí eu tô falando de uma unidade produzida. Uma única unidade. Dá 40 centavos de diferença já no custo. E aí, se a margem de lucro desse produto é 40 centavos, já comeu a margem de lucro. Aí vamos falar o seguinte, que a gente tem uma empresa de congelados e a gente fabrica por mês 300.000 unidades. Só de prejuízo, eu vou tomar 120.000 no mês. Porque o custo que eu estou aplicando lá na montagem do preço do meu produto final está incorreto. Porque na realidade está usando insumo matéria-prima a mais do que deveria ser usado. Então é muito importante para você analisar de fato aquilo que está sendo usado na produção e aquilo que tinha sido planejado. Existe algo chamado ordem de produção. Eu até peguei esse exemplo aqui, ó, que eu achei muito bacana, muito limpa a imagem para a gente utilizar aqui, ó.
É uma produção de granola de amendoim. Aqui a gente tem a receita base, a receita padrão, tá? Para produzir 2 receitas eu utilizo essa quantidade de material. E aqui eu tenho um campo que está em branco, que é o consumido. E aí o que a gente faz com essa ordem de produção? A gente envia ela para a área produtiva, para a fábrica, e aí o operador ou quem está preparando esse produto, ele vai marcar o quanto ele utilizou de cada coisa. Porque pode ser que ele deveria ter utilizado ali, na verdade, 5 quilos, e o esperado por receita ele utiliza 2,5, ele está fazendo 2 receitas e precisa utilizar 5 quilos. Só que ele utilizou 5,100, 5,200, 5,300 ou 4,900. Então, quando essa ordem é enviada, esse operador ele tem que marcar o que ele realmente utilizou. Primeiro, se eu tiver divergência na qualidade desse produto, primeira coisa que eu vou pegar é essa ordem de produção para ver se de fato sigo a receita. Segundo, se ele utiliza alguma coisa fisicamente e não marca na ordem de produção, eu vou ter uma divergência de estoque. Se está marcado na ordem de produção para usar 5 quilos, no meu sistema eu dei baixa de 5 quilos, e ele utilizou lá fisicamente 5.500, eu já vou ter uma diferença de estoque. E terceiro, a diferença de custo. O custo desse produto final vai ficar divergente. Eu vou estar vendendo ele mais barato do que deveria vender. Porque eu não coloquei aquele custo que ele utilizou a mais. E aí a gente precisa criar esse sisteminha para mandar a receita base, mas também criar uns campos para quem vai produzir anotar e depois, quando esse papel volta para a manufatura, a gente observar as diferenças. E se essas diferenças persistirem, vamos rever a estrutura do produto, vamos rever a montagem do produto, porque alguma coisa está errada. Ou a gente está tendo muita perda, ou a gente está utilizando o produto para corrigir essa estrutura, ou a receita padrão foi montada errada, e aí lá na operação eles estão fazendo aquilo que eles já vêm fazendo no cotidiano, e a gente precisa analisar. Então uma dica que eu dou para a manufatura: utilize a estrutura de produto e faça o acompanhamento dessas produções para saber se de fato está ou não acontecendo aquilo que foi planejado e aquilo que foi calculado principalmente para custo. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu quero convidar cada um de vocês a participar do nosso grupo do WhatsApp, o maior grupo de supply chain do Brasil. A gente está indo para o nosso 10º grupo, com mais de 300 aí, chegando a quase 400 participantes por grupo. Então a gente está somando quase 4.000 pessoas. Lá a gente passa dicas, insights, vídeos como esse, planilhas, e-books, procedimentos operacionais padrões. Então a gente está criando uma comunidade de supply chain. E você não pode ficar de fora dessa. Eu te convido agora mesmo a clicar no link que está aqui embaixo e participar do grupo. Fechou? Te espero lá. Deixa o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo principalmente lá no Instagram, Telegram, lá no LinkedIn, que é muito importante, e se inscreva agora mesmo no canal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.